entender a diversidade e combinações de fatos geográficos na superfície do globo, os grupos de objetos geográficos foram divididos por tamanho em 7 conjuntos ou então ordens de grandeza, que vão desde os que fazem os contornos da Terra até essa praça. A primeira ordem de grandeza é dos conjuntos geográficos com dezenas de milhares de quilômetros, os continentes, oceanos ou grupos de países. A segunda é a dos conjuntos com milhares de quilômetros, grandes países, cadeias de montanhas. A terceira engloba conjuntos de centenas de quilômetros, como os países menores. A quarta é a dos conjuntos com dezenas de quilômetros, cidades grandes. Nós podemos medir as dimensões dos conjuntos na quinta ordem em quilômetros. Cidades médias, fazendas. A sexta é a dos conjuntos que se medem em centenas de metros. Bairros, morros, sítios. E a sétima ordem contém inumeráveis conjuntos geográficos, medidos em metros. Não, peraí, Vicente, eu tô precisando de um tempo. Como é que eu vou saber se eu entendi esse negócio de ordem de grandeza? Ah, mas isso é simples, olha só. Ah. Ordens de grandeza. Primeira, dezenas de milhares de quilômetros. Segunda, milhares de quilômetros. Terceira, centenas de quilômetros. Quarta, dezenas de quilômetros. A quinta, quilômetro. Sexta, centenas de metros. E a sétima, metro. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou falando para você o nome de alguns conjuntos geográficos. E você tenta encaixar na ordem de grandeza correspondente. Tá legal, top. Vamos lá? Vamos lá. Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Primeira ordem de grandeza, claro. É isso aí. Floresta Amazônica. Deixa eu ver. Segunda ordem de grandeza. Serra do Mar. Terceira ordem de grandeza. São Paulo. Quarta ordem de grandeza. A represa de Sobradinho, na Bahia. Quinta ordem de grandeza. O bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Sexta ordem de grandeza. A praça onde a Laura está. Sétima ordem de grandeza. Esta praça está na sétima ordem de grandeza. Um lugar, uma cidade, pertence a inúmeros conjuntos espaciais. E esses conjuntos são de tamanhos muito diferentes. Alguns lugares só podem ser representados em mapas de escala muito pequena, como os continentes. Já outros devem ser representados em mapas de grande escala, como as ruas de uma cidade. Quando combinamos as informações de lugares que conhecemos bem de perto com outros que só podemos observar lá de cima, estamos elaborando um raciocínio geográfico. Veja o Vale do Rio Nilo na África. Para compreender esta paisagem, vamos ter que considerar conjuntos espaciais de diferentes ordens de grandeza. A pergunta é: como é possível que no coração do deserto do Saara esse rio tenha tanta água? Durante milênios, os egípcios consideravam as cheias do Nilo em pleno verão, época das secas, uma dádiva dos deuses. Isso porque eles só conheciam a parte do vale onde viviam. Só no século XIX que o mistério foi desvendado. Exploradores descobriram que as águas do Nilo vêm de muito longe, milhares de quilômetros distantes do Egito. Esse mapa mostra vários conjuntos espaciais. O conjunto do Vale do Nilo, o conjunto tropical úmido, onde o Nilo nasce, e o conjunto de desertos que atravessa. Este mapa mostra um território muito menos extenso, mas dá para observar os detalhes com mais precisão. E neste mapa, dá até para distinguir a forma geométrica dos campos, os canais de irrigação e a cidade. Viu como a gente pode compreender a totalidade dos processos naturais e humanos que moldam as diferentes paisagens, combinando diversas escalas? Para isso, há a interseção de diferentes conjuntos geográficos de escalas geográficas distintas que se combinam, como essa série de viadutos que se cruzam formando um todo. Como uma casa pertence a um bairro, que por sua vez está numa cidade e num município. Eu poderia isolar esta casa como um objeto geográfico, mas é importante a gente ter em mente a posição do bairro na cidade. Dessa forma, a gente pode entender melhor os problemas que nos afetam no dia a dia, como por exemplo a poluição do ar, ou então a carência de serviços básicos, ou então o tempo que a gente leva para ir de casa para o trabalho.
Pensar em escalas faz a gente descobrir qual é a ordem territorial que está escondido atrás das diversas paisagens. Traduzindo, Pensar em escalas faz a gente descobrir o que é particular, quer dizer, próprio de um lugar, e ao mesmo tempo o que tem em comum com o geral dos outros lugares, mesmo que eles estejam a milhares de quilômetros de distância. Tá certo? certo. Mas agora, dá para dar uma revisada? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que as escalas geográficas são níveis de análise do raciocínio espacial e que, através das escalas, podemos explicar de modo ordenado as relações entre sociedade e natureza. A diferenciação e a articulação das escalas geográficas, feitas ao mesmo tempo, podem nos dar uma ideia mais clara das transformações por que passa o mundo atual. Os diferentes níveis de análise espacial correspondem a ordens de grandeza dos conjuntos geográficos. Podemos ordenar esses conjuntos desde o mais geral até o mais particular. A interseção de diferentes conjuntos geográficos em distintas escalas geográficas é fundamental para compreender a totalidade dos processos naturais e humanos que moldam as diferentes paisagens da superfície da Terra. Você viu? Pensar em escalas hoje em dia é fundamental. Você se lembra da nossa primeira teleaula, quando a gente viu que a revolução científico-tecnológica está alterando constantemente as dimensões relativas de tempo e de espaço? Mas para você não ficar perdido, reforce tudo o que aprendeu hoje no seu livro de estudos. E até a próxima escala. Quer dizer, até a próxima teleaula.